Imagine ganhar bilhões, mas viver um pesadelo. Eu sou Helena Santoro. Por 20 anos, fui a viúva perfeita de um gênio da tecnologia, Gabriel Santoro. Minha vida era um conto de fadas, mas, por trás da fachada de luxo, eu era uma prisioneira de um segredo sombrio, um contrato de vida silenciosa. Gabriel, meu falecido marido, me obrigou a assinar esse acordo, me forçando a fingir amor, a viver isolada, o mais cruel de tudo, a nunca revelar que eu amava outro homem. Se eu quebrasse essa regra, perderia tudo, e a fortuna iria para um sistema de inteligência artificial criado por ele para me vigiar até depois de sua morte. Este é o relato chocante de como o amor proibido por Pedro, um simples jardineiro, se tornou a chave para minha liberdade, custando-me uma fortuna, mas me dando, finalmente, a verdade. Prepare-se para o dilema que mudou a minha vida. Você arriscaria tudo pela sua dignidade? O contrato de vida silenciosa começa agora. Capítulo 1. A viúva perfeita e o silêncio da mansão. A prisão dourada. A mansão Santoro não era um lar, era um monumento ao silêncio. 6 meses após a morte do magnata da inteligência artificial, Gabriel Santoro, a atmosfera permanecia pesada. Helena Santoro, 35 anos, era a imagem da viúva perfeita, sempre vestida em tons sóbrios, com a beleza intacta e os olhos azuis carregados de uma dor contida que a sociedade interpretava como luto. Na verdade, o silêncio de Helena não era pelo marido falecido, mas pelo contrato de vida silenciosa que a forçava a manter uma farsa até que o testamento fosse lido e validado. O medo de quebrar o contrato, mesmo após a morte de Gabriel, era um terror real que a paralisava. A rotina de Helena era uma repetição monótona: acordar na suíte gigantesca, tomar café sozinha e vagar pelos corredores, evitando os monitores de segurança, que ela sabia estarem ativos, e os funcionários, que a observavam com respeito frio. O olhar no jardim. Seu único alívio vinha do jardim meticulosamente cuidado. E do único homem que lhe fazia sentir-se vista, Pedro. Pedro era o novo jardineiro da mansão. Jovem, de pele morena, mãos calejadas pela terra e um olhar que transmitia a paz do mundo exterior. Ele não a tratava como a viúva rica, ele a tratava com uma cortesia simples e genuína. Os encontros eram breves e silenciosos. Helena parava perto dos canteiros, fingindo observar as rosas, e Pedro falava sobre a terra, o clima e a vida simples. As orquídeas estão morrendo de sede, senhora Santoro, Pedro diria, sua voz grave e calma. Elas têm medo de pedir, Pedro, Helena responderia, uma frase que era, na verdade, sobre ela mesma. O contato físico era inexistente, mas a conexão era profunda. Pedro era a personificação da liberdade que o contrato de Gabriel havia roubado. Helena sentia a atração crescente, perigosa e proibida. O medo do póstumo. A pressão sobre Helena atingiu o clímax com a proximidade da leitura do testamento. O advogado, Dr. Voice, era um homem de confiança de Gabriel, tão frio e lógico quanto um software. Voice alertou sobre a seriedade do testamento: o Sr. Santoro era um homem de detalhes, Helena. Certifique-se de que nada na sua vida, nem a menor atitude, possa ser interpretada como uma violação do acordo pré-nupcial ou do anexo vitalício. O testamento depende disso. O clímax do capítulo é a noite anterior à leitura do testamento. Helena está sozinha em seu quarto, olhando para sua imagem no espelho. Ela não vê a viúva rica, vê uma prisioneira esperando o veredito. O medo de Gabriel era tão real quanto se ele ainda estivesse vivo. Ela sabia que a fortuna era secundária à sua própria dignidade. Ela toma uma decisão arriscada. Na manhã seguinte, ela se vestirá com o vestido mais simples que possui e levará consigo a única coisa que Gabriel nunca pôde controlar: a verdade sobre quem ela realmente amava. Ela iria para a leitura do testamento preparada para a guerra, sabendo que a fortuna dela dependia de quão bem ela havia fingido ser a esposa perfeita. Capítulo 2. O testamento de gelo. O auditório dos predadores. O escritório do Dr. Voice não era um local para luto, era um auditório de mármore e aço, projetado para intimidar. Herdeiros menores, membros do conselho da Santoro Labs e figuras da elite local estavam presentes, todos com olhares de curiosidade, em alguns casos, de satisfação mal disfarçada. Helena entrou vestindo um vestido de seda cinza simples, contrastando com o preto pesado das outras viúvas. Seu único ornamento era um colar discreto, um presente que Pedro lhe havia dado anos antes, disfarçado de lembrança barata de viagem. O colar era o único objeto de rebeldia que ela ousou carregar. O Dr. Voice, com sua voz metálica, deu início à leitura. Após as disposições triviais, doações a universidades,
legado a Santoro Labs, ele chegou ao ponto central, a herança de Helena. A senhora Helena Santoro é a herdeira universal dos bens pessoais e de todos os ativos remanescentes da fortuna de Gabriel Santoro, Voz declarou, causando um murmúrio de inveja. A cláusula do contrato de vida silenciosa. O murmúrio cessou quando Voz ergueu um documento encadernado em couro que Helena reconheceu com um arrepio, o contrato de vida silenciosa. No entanto, Voz continuou, ajustando os óculos com uma satisfação sutil. O legado está condicionado à verificação póstuma do cumprimento fiel e integral do acordo de coabitação e estabilidade emocional, anexo ao contrato pré-nupcial. Voz começou a ler as cláusulas do acordo, e cada palavra era uma adaga no peito de Helena, expondo a sua vida como uma prisão psicológica. A fachada de luto, cláusula da aparência. Helena deveria manter a postura pública e privada de uma esposa amorosa e devota até o momento da leitura do testamento, sob risco de perder a fortuna se qualquer ação só pudesse manchar a imagem do casamento. A proibição da amizade, cláusula do isolamento. Ela não poderia desenvolver laços emocionais significativos ou de confiança com qualquer indivíduo que não fosse Gabriel. O isolamento garantia que ela não tivesse um confidente a quem revelar a verdade. A punição financeira, em caso de violação comprovada, incluindo infidelidade emocional ou quebra da fachada pública, toda a fortuna seria redirecionada para o projeto póstumo de inteligência artificial, uma máquina de aprendizado de Gabriel que ele apelidou de Sentinela. O Sentinela tinha como objetivo preservar a verdade da linhagem Santoro. O golpe de mestre, a infidelidade do passado. O ambiente ficou pesado, mas o golpe final ainda estava por vir. Voz pigarreou e leu a cláusula mais cruel, que era a chave de todo o controle de Gabriel. Cláusula 4.2. A sentença emocional, caso se comprove que, durante o período de 20 anos do contrato, Helena Santoro demonstrou, por palavras, atos ou por qualquer outra evidência subjetiva, que ainda nutria um laço afetivo ou amoroso por um indivíduo do seu passado, o contrato será considerado quebrado e a herança, revogada. Helena cambaleou, as mãos fechadas sobre o colo. Isso não era apenas sobre o presente, era sobre a total aniquilação de sua história e sentimentos. Ela tinha conseguido fingir nos últimos 20 anos, mas o passado era incontrolável. O testemunho silencioso. Voz fez uma pausa dramática. O silêncio era tão absoluto que se podia ouvir o tic-tac de um relógio antigo. E por que essa cláusula é relevante hoje? Voz perguntou ao auditório. Ele fez um gesto para a porta, e um homem entrou. Não era Pedro, o jardineiro. Era Lucas, o grande amor da juventude de Helena, um homem de sucesso no setor de finanças, que ela havia sido obrigada a deixar para se casar com Gabriel. Lucas não estava ali para herdar, estava ali para testemunhar. O Sr. Santoro, em sua genialidade, previu o risco de violação. Ele não apenas exigiu o cumprimento do contrato, mas também nomeou uma testemunha em potencial de qualquer fraqueza emocional, o jardineiro, Pedro da Silva. O mesmo Pedro que hoje zela pelos jardins da mansão Santoro. Helena virou o rosto na direção da porta, e lá estava Pedro. Ele havia sido chamado para o escritório sob o pretexto de resolver uma questão sobre as roseiras, e agora estava paralisado na soleira, ouvindo seu nome e o nome de Helena ligados à maior fortuna do país, e à maior farsa. Seu rosto, geralmente calmo, estava em choque e confusão. O testamento de Gabriel não era uma distribuição de bens, era o controle contínuo da vida de Helena, usando o amor dela por um homem do passado e a atração silenciosa pelo jardineiro como gatilhos para a ruína. Capítulo 3. A máscara de casamento. O brilho de uma promessa vazia, 20 anos atrás. Aos 15 anos, Helena era apenas a filha de um professor universitário respeitado, mas endividado. Sua vida era simples, mas rica em afeto. Seu coração pertencia a Lucas, um jovem ambicioso, mas com os mesmos recursos modestos. A entrada de Gabriel Santoro em sua vida foi um evento cataclísmico. Ele não a conquistou, ele a comprou. Gabriel, então um gênio da tecnologia de 30 anos em ascensão, viu em Helena a pureza e a beleza que faltavam em seu mundo de códigos e lógica. Ele não a amava, ele queria possuí-la como um troféu final de seu sucesso. A tragédia atingiu a família de Helena quando seu pai sofreu um acidente grave e precisou de um tratamento caríssimo e experimental. A dívida era insustentável. Gabriel, que havia mapeado a fragilidade da família, fez sua jogada. O contrato de coação. Gabriel fez a proposta no hospital, com o pai de Helena à beira da morte. Ele ofereceu pagar a dívida, garantir o tratamento vitalício e a segurança financeira de toda a família de Helena para sempre. O preço
Ela se casaria com ele e assinaria o contrato de coabitação e estabilidade emocional, o futuro contrato de vida silenciosa. O contrato não era apenas pré-nupcial, era uma ferramenta de controle total. As cláusulas exigiam a renúncia de Helena à sua identidade pública, à sua vida social, e principalmente, a todos os seus laços emocionais passados, presentes e futuros. O nome de Lucas estava explicitamente mencionado no anexo, como a ameaça de instabilidade. Gabriel, com sua frieza lógica, justificou: eu compro estabilidade. Minha fortuna não pode ser arriscada por caprichos emocionais, Helena. Seu dever é me fornecer a esposa perfeita. Em troca, eu forneço segurança absoluta à sua família. Helena, desesperada para salvar seu pai, assinou. O peso da caneta era o peso de sua alma. O casamento de vidro. O casamento foi um evento de ostentação. A sociedade viu o gênio casar-se com a beleza jovem. Helena vestiu o branco, mas sentia o preto em seu coração. Ela havia se tornado uma esposa de fachada, uma peça rara em uma coleção. A crueldade de Gabriel era sutil e psicológica. Ele não a agredia fisicamente, ele a isolava. Ele monitorava suas chamadas, suas amizades e até mesmo a expressão de seu rosto nos eventos sociais. Nota do diário secreto de Helena: o único ato de rebeldia ele me comprou, e eu me vendi para salvar meu pai. Mas ele não pode comprar o que está aqui dentro apontando para o peito. Meu coração ainda sabe o nome de Lucas, e é isso que vai me manter viva. A cada sorriso forçado, Helena construía a máscara de casamento que o testamento revelaria 20 anos depois. Sua vida era uma performance ininterrupta, e Gabriel era seu diretor implacável. O teste do envio. A crueldade de Gabriel atingiu o clímax quando ele, meses após o casamento, forçou Helena a enviar uma carta de repúdio a Lucas, cortando todos os laços e alegando que ela só se casou por dinheiro. O ato de escrever e enviar a carta, destruindo a esperança de seu verdadeiro amor, foi o sacrifício final. Helena garantiu que Lucas a odiasse, acreditando que ela era uma interesseira, tornando a separação permanente e garantindo, ironicamente, que ele ficasse seguro da fúria controladora de Gabriel. O clímax do capítulo é a consolidação da prisão de Helena. Ela viveu os 20 anos seguintes na certeza de que havia perdido tudo, exceto a segurança de sua família. Sua vida era uma simulação perfeita, e a máscara de esposa ideal era sua única sobrevivência. O palco estava montado para a leitura do testamento, onde a verdade cruel seria finalmente revelada. Capítulo 4 – Os olhos do jardim. O refúgio da imperfeição. Os 20 anos de casamento com Gabriel foram uma sucessão interminável de dias, cada um dedicado à manutenção da máscara de casamento. Com a morte de Gabriel, Helena não sentiu alívio, mas o pânico de saber que o contrato de vida silenciosa estava prestes a ser testado pelo Sentinela, o sistema de inteligência artificial que Gabriel havia deixado. O jardim era o único lugar na mansão Santoro que permitia a imperfeição. As plantas cresciam, morriam e renasciam, um contraste com a esterilidade emocional da casa. Por isso, era o único lugar onde Helena se permitia estar. Foi lá que ela encontrou Pedro da Silva, o novo jardineiro. Pedro não havia trabalhado na mansão durante a vida de Gabriel. Ele havia sido contratado após o falecimento do magnata. O jardineiro e o contraste. Pedro era o oposto do mundo de Gabriel. Ele não falava sobre algoritmos ou lucros, ele falava sobre o solo, o sol e a chuva. Seu cheiro não era o do ar-condicionado de luxo, mas o da terra molhada e do trabalho honesto. Ele era a realidade crua que Helena havia sido proibida de tocar. Os encontros começaram discretos, sob o pretexto de cuidar das orquídeas que, ironicamente, estavam morrendo pela falta de cuidado de Helena. Elas precisam de mais água, senhora Santoro, Pedro diria, sua voz calma. Elas precisam de liberdade, Pedro, ela responderia, e a frase era entendida em sua dualidade. Pedro não se intimidava com a aura de riqueza de Helena. Ele via o luto real, mas percebia que não era pela morte de Gabriel, mas pela morte da própria Helena. Ele observava a beleza gélida dela com uma compaixão que a desarmava. O olhar que vê a alma. A atração de Helena por Pedro floresceu porque ele a via. Em uma tarde, enquanto ele estava podando uma roseira, Helena se aproximou, deixando cair acidentalmente o único livro que Gabriel a havia proibido de ler. Pedro pegou o livro. Em vez de devolvê-lo, ele olhou para ela. Eu sinto muito por sua perda, senhora Santoro. Mas não é a sua perda que a está matando, é o seu silêncio. A frase de Pedro quebrou a máscara de anos. Ele a havia visto. Naquele momento, o amor proibido nasceu.
a profunda conexão emocional com um homem que representava tudo que Gabriel temia: a simplicidade, a verdade e a capacidade de fazer Helena se sentir viva novamente. A revelação do testamento. O drama deste amor secreto atingiu o auge precisamente porque ele se desenvolveu sob a vigilância póstuma que Helena temia. Ela nunca havia tocado Pedro, o relacionamento era puramente baseado em palavras e olhares. No entanto, o contrato de vida silenciosa era implacável em relação à infidelidade emocional. O medo de Helena se materializou no capítulo 2, quando ela descobriu que Pedro havia sido nomeado testemunha em potencial no testamento de Gabriel. O gênio havia previsto que ela buscaria consolo em alguém simples e autêntico. O clímax do capítulo retorna ao presente, após a leitura do testamento. Helena está de volta à mansão, e a dor do contrato foi amplificada pela presença de Pedro e a lembrança de Lucas. Pedro, confuso e humilhado por ter sido usado como testemunha da infidelidade, está no jardim, arrancando roseiras com uma fúria silenciosa. Ele agora sabe que a mulher que ele admira é a herdeira de bilhões, mas que ele é o gatilho que pode tirar tudo dela. Helena, olhando pela janela, sabe que o jogo acabou. Ela não pode mais fingir. Ela perdeu 20 anos de sua vida. Agora, ela deve escolher entre a fortuna e o contrato ou a dignidade e o amor por Pedro. A escolha é entre o silêncio dourado ou a liberdade custosa. Capítulo 5. A teia da vigilância póstuma. O despertar da sentinela. Após a leitura do testamento, o medo de Helena transformou-se em determinação fria. Ela sabia que não poderia mais viver sob a ilusão de liberdade. Sua primeira tarefa era entender a natureza exata da ameaça. O sentinela, o sistema de inteligência artificial criado por Gabriel Santoro para monitorar o cumprimento do contrato de vida silenciosa. O Dr. Voice havia deixado claro: o sentinela era uma rede avançada de vigilância, não apenas física, mas emocional. Helena começou a mapear a mansão. Ela descobriu que os monitores de segurança visuais eram apenas a ponta do iceberg. Gabriel havia instalado sensores de voz, microfones hipersensíveis embutidos nas paredes e objetos, até mesmo em vasos, que registravam o tom de voz e a emoção em suas palavras. Análise de padrão. O sentinela monitorava os padrões de atividade de Helena, seus horários de sono, seus hábitos de compra, e, crucialmente, o tempo que ela passava em qualquer área externa, o jardim. Algoritmo emocional. O sistema era treinado para detectar picos anômalos de felicidade, estresse ou raiva que não pudessem ser justificados pelo luto padrão de uma viúva. A mansão não era apenas silenciosa, estava escutando cada batida de seu coração e cada suspiro de descontentamento. Testando os limites do contrato. Helena, usando a inteligência contida por 20 anos, começou a testar os limites do contrato e da inteligência artificial. Ela precisava saber o quão estrito era o monitoramento para quebrar o contrato de forma honrada, ou para se libertar sem perder o controle de sua vida. Primeiro teste, o isolamento. Ela convidou uma antiga amiga, uma mulher que Gabriel aprovava por ser previsível e entediante, para um chá. A conversa foi superficial e forçada. No dia seguinte, Voice a contatou com uma advertência. O sentinela registrou um pico de alívio durante sua conversa com a senhora Helena. O contrato proíbe laços emocionais. Seja mais cautelosa. A inteligência artificial estava analisando até mesmo a sensação de alívio por ter companhia. Segundo teste, Pedro. Helena se aproximou de Pedro no jardim sob o pretexto de um problema sério com o sistema de irrigação. Ela observou as câmeras, e os monitores no escritório de Gabriel indicavam que o sistema de vigilância estava em alerta máximo. O sentinela estava monitorando o tempo de permanência e a proximidade entre os dois. Eles não podiam se aproximar por mais de 10 minutos sem que o sistema disparasse um alerta de proximidade anômala no log de voz. O mais cruel foi a descoberta. O sentinela estava constantemente comparando a expressão facial atual de Helena com milhares de vídeos dela forçando sorrisos ao lado de Gabriel, à procura de qualquer traço de autêntica felicidade. A consciência da prisão emocional. O horror da vigilância póstuma era que ela era totalmente emocional. Gabriel havia se certificado de que Helena não apenas vivesse sozinha, mas que sentisse-se sozinha. Se ela sentisse a menor faísca de amor, conforto ou amizade, a fortuna seria perdida. Helena percebeu a genialidade cruel de Gabriel. Ele sabia que a herança não era o verdadeiro prêmio para ela, o prêmio era a liberdade. Ele transformou a liberdade em um luxo tão caro que ela não ousaria comprá-lo. O clímax do capítulo é a interceptação de uma mensagem de Pedro. Ele, ciente de ser a testemunha da infidelidade, havia deixado um bilhete escondido sob um vaso de orquídea. O bilhete dizia:
eu não ligo para o dinheiro. Eu ligo para a sua verdade. Me encontre fora. Helena sabia que o sentinela poderia ter registrado o bilhete sendo colocado. Aceitar o convite de Pedro significava quebrar o contrato de forma espetacular e perder os bilhões, mas significava ganhar a chance de viver de verdade pela primeira vez em 20 anos. A teia de Gabriel havia sido detectada. Agora, ela tinha que decidir se cortaria o fio. Capítulo 6. O escândalo social. O julgamento pós-morte. A leitura pública do contrato de vida silenciosa, capítulo 2, transformou Helena de uma viúva respeitada em uma figura de escândalo nacional. A mídia não podia ignorar a bizarra crueldade do gênio falecido e a exposição pública da vida conjugal de Helena como uma farsa. O debate público girava em torno de duas frentes. A adoração a Gabriel. Uma parcela da elite tecnológica e social via Gabriel como um gênio incompreendido, justificando o contrato como uma medida de segurança lógica contra predadores interesseiros. Eles esperavam que Helena cumprisse o acordo, vendo a fortuna como o prêmio maior. A piedade por Helena. Outra parte da sociedade via Helena como a vítima de um controle misógino e póstumo. Eles exigiam que ela se libertasse do contrato, perdendo o dinheiro, mas ganhando a dignidade. Helena estava sob um microscópio midiático. Cada saída, cada roupa, cada expressão facial era analisada. O sentinela de Gabriel podia monitorar suas emoções, mas a mídia monitorava sua fachada. A conspiração da viúva fria. A pressão social se intensificou quando os membros do conselho da Santoro Labs, que perderiam a fortuna para Helena, usaram a mídia para desacreditá-la. Eles vazaram informações, verdadeiras, sobre o isolamento de Helena e a falta de afeto em seu casamento. O escândalo criou a narrativa da viúva fria, a ideia de que Helena havia concordado com o contrato porque valorizava o dinheiro acima de tudo, e que seu luto era tão falso quanto seu casamento. O Dr. Voice, o advogado, reforçava essa imagem. Ele dava entrevistas ambíguas, sugerindo que o sacrifício era necessário para a estabilidade da fortuna e que a senhora Santoro sempre soube o preço do acordo. A pressão pública forçou Helena a manter a máscara de viúva devota mesmo quando seu coração gritava por libertação. Ela temia que qualquer passo em falso, qualquer demonstração de alegria ou romance com Pedro, pudesse ser usado pelo conselho para processá-la e retirar a herança, confirmando a narrativa da viúva fria. O desafio de Lucas. A tensão atingiu o auge com a presença de Lucas, o amor do passado, na cidade. Lucas, o homem para quem Helena havia escrito a carta de repúdio há 20 anos, não estava na mídia, mas sua presença era uma ameaça sutil. Ele enviou a Helena uma única mensagem, uma frase do livro que ela havia sido proibida de ler. A mensagem era codificada, mas a tradução era clara: a verdade ainda vale o risco. Aline sabia que o sentinela estava monitorando suas comunicações. A mensagem de Lucas era um gatilho. O contrato não proibia apenas o amor por Pedro, ele proibia a memória de Lucas. A revelação da humanidade. O clímax do capítulo é a decisão de Helena de quebrar o isolamento de forma calculada. Ela não podia arriscar tudo por amor, mas podia arriscar por dignidade. Ela compareceu a um evento de caridade, o único tipo de evento que Gabriel aprovava. Cercada por câmeras e olhares julgadores, ela não falou sobre a fortuna, ela falou sobre o custo humano do isolamento. Seu discurso, embora sutil, foi um ataque direto à filosofia de seu falecido marido. A tecnologia pode codificar a lógica, mas ela falha em medir o valor da conexão humana. O silêncio pode ser imposto, mas a verdade do coração sempre encontra uma maneira de florescer. O discurso não quebrou o contrato, mas quebrou a narrativa da viúva fria. A sociedade viu a fragilidade e a humanidade dela. Ao sair do evento, Helena soube que havia comprado tempo, mas o ultimato ainda estava de pé. O convite de Pedro para um encontro secreto e a presença silenciosa de Lucas a forçavam a escolher entre os bilhões e a chance de viver sua própria vida. A próxima etapa seria descobrir o que motivava a crueldade de Gabriel. Capítulo 7. O último encontro de Gabriel. A invasão silenciosa. Helena sabia que não podia mais lutar contra o sentinela, ela precisava contorná-lo. A única maneira de neutralizar o controle póstumo de Gabriel era entendendo a lógica por trás de sua loucura. Ela ignorou o convite de Pedro e a mensagem de Lucas, focando toda a sua energia na investigação. A mansão Santoro tinha um escritório de Gabriel que permanecia lacrado desde sua morte. O Dr. Voice, o advogado, havia proibido a entrada, alegando que continha segredos corporativos de alto risco. Helena sabia que o segredo mais importante estava ali, a chave para o sentinela,
talvez, a razão de sua crueldade. Usando seu conhecimento sobre a rotina dos funcionários e sua própria memória de hábitos de segurança de Gabriel, Helena invadiu o escritório tarde da noite. A sala era um santuário de tecnologia, monitores curvos, servidores silenciosos e uma mesa de vidro organizada. O diário do código. Helena não procurou por dinheiro ou por documentos de amor. Ela procurou por algo que falasse a linguagem de Gabriel, códigos e lógica. Ela encontrou o que procurava em um monitor secundário, disfarçado como um programa de fundo, o diário de logaritmos. Não era um diário de palavras, mas de entradas de código e análises de comportamento de Helena, datadas dos últimos 20 anos. O diário era o registro da obsessão de Gabriel. Ele havia monitorado cada sorriso, cada lágrima e cada momento de silêncio de Helena. O código era a prova de que o sentinela não foi criado para proteger a fortuna, foi criado para proteger Gabriel da insegurança. A revelação da vulnerabilidade. Ao decifrar as entradas mais antigas, datadas do início do casamento, Helena descobriu a verdade chocante. O código da imperfeição, Gabriel sabia que não era amado. Ele tinha mapeado a falta de amor genuíno de Helena em dados. Ele registrava a diferença entre o sorriso forçado dela, o algoritmo da esposa perfeita, e o sorriso autêntico, que ele via em raras fotos de sua juventude. O sentinela foi construído para forçar a perfeição porque a imperfeição o aterrorizava. O medo do abandono. Gabriel não temia a perda de dinheiro, ele temia o abandono. Ele havia sido abandonado por sua mãe na infância. Sua fortuna era sua armadura. O contrato era uma maneira de garantir que Helena ficasse, mesmo depois de sua morte. A única falha. O diário revelou que a única vez que o sistema de monitoramento de Gabriel falhou foi quando Helena passava tempo com os jardineiros anteriores. O sistema não conseguia analisar a conversa sobre as plantas e o solo, considerando-a dados irrelevantes, o que, ironicamente, provou que a simplicidade era a maior fraqueza da tecnologia. O clímax do capítulo é a descoberta de uma última entrada de Gabriel, meses antes de sua morte. A entrada era um código corrompido, mas a tradução aproximada era: eu fiz de você a esposa perfeita, mas falhei em fazer você feliz. O sentinela é o meu castigo e o seu. Me perdoe. O gênio da inteligência artificial, no final, era apenas um homem aterrorizado e solitário. Sua crueldade não era por ódio, mas por um medo profundo de não ser digno de amor. O novo plano. Helena saiu do escritório não com ódio, mas com uma estranha pena. Ela não era mais uma vítima, ela era a única pessoa que entendia a alma atormentada de Gabriel. O sentinela não era invencível, ele era programado por um homem que tinha medo da simplicidade. Ela agora tinha o conhecimento necessário para quebrar o contrato de forma estratégica. Ela sabia que a vulnerabilidade do sentinela era a vida real, o tipo de vida que ela só poderia ter com Pedro. A decisão de quebrar o contrato não seria mais apenas por amor, mas por dignidade e compaixão, por si mesma, e, estranhamente, pela falha humana de Gabriel. Capítulo 8. A escolha de Pedro. A necessidade de confissão. Com o conhecimento da vulnerabilidade do sentinela, sua incapacidade de processar dados orgânicos e simples, e a certeza da atração, Helena sabia que o próximo passo exigia a destruição da última barreira, o silêncio com Pedro. Ela não poderia mais arriscar a segurança de Pedro através de bilhetes ou encontros secretos. O sentinela, programado para reconhecer padrões de comunicação furtivos, estava em alerta máximo. O rompimento do contrato precisava ser total e mútuo. Helena convocou Pedro ao seu escritório no final de um dia de trabalho, um local que o sentinela monitorava com menos intensidade por considerá-lo um ambiente de luto e trabalho. A revelação sem rodeios. Pedro entrou, tenso e exausto. Ele ainda estava abalado por ter sido nomeado testemunha da infidelidade no testamento de Gabriel, capítulo 2. Ele temia ser demitido ou, pior, processado. Helena não o deixou falar. Ela fechou a porta, simulando uma reunião de negócios, e começou a falar com uma rapidez gélida, revelando a verdade nua e crua. Eu te chamei aqui para lhe dizer que eu o amo, Pedro. E que, se você me amar, eu vou perder os bilhões de Gabriel. E eu preciso que você me diga se vale a pena. Ela então revelou o contrato de vida silenciosa e suas cláusulas cruéis. A obrigação de fingir luto, a proibição de laços emocionais e a cláusula final que a privaria da fortuna se ela quebrasse a fachada de viúva devota. Ela revelou que ele, Pedro, e Lucas, o amor do passado, eram os gatilhos finais. O dinheiro, Helena explicou, está condicionado à minha solidão e à minha mentira. Se eu escolher você,
O sentinela registra o pico anômalo de felicidade ou a infidelidade emocional, e a fortuna vai para a máquina de inteligência artificial de Gabriel. Eu perco tudo. O peso da escolha. Pedro ficou paralisado. Ele não era ingênuo em relação à riqueza de Helena, mas a magnitude do controle póstumo e a fortuna envolvida eram esmagadoras. Ele era um homem simples, e a ideia de ser o responsável por privar Helena de bilhões era um peso insuportável. Ele não questionou o amor dela, ele questionou o sacrifício. Você viveu 20 anos de sofrimento, Helena, para garantir a segurança da sua família, Pedro respondeu, com a voz embargada. Eu não tenho nada a te oferecer, exceto minha verdade e o trabalho no jardim. O amor é o suficiente para compensar o luxo, mas não o suficiente para compensar o sofrimento que você suportou por 2 décadas para ganhar esse dinheiro. Eu amo você, mas não posso ser o motivo da sua ruína. Pedro tentou convencê-la a manter a farsa, a aceitar o dinheiro e a ser livre em silêncio. Fique com a fortuna, Helena. Eu desapareço. Você será rica e livre. A recusa da mentira. Helena recusou com uma tristeza profunda. Você não entendeu, Pedro. Se eu mantiver a farsa, eu ainda estarei vivendo sob o contrato de Gabriel. Eu serei rica, mas a prisão dele será mais real do que nunca. O sentinela terá vencido. O dinheiro será o meu sarcófago. O clímax do capítulo é a decisão de Pedro. Vendo a determinação de Helena e compreendendo a profundidade de seu sofrimento, ele parou de lutar pela fortuna dela. Ele lutou pela dignidade dela. Pedro se levantou e caminhou até Helena. Ele tirou o colar discreto que ela usava, o mesmo que ela usava na leitura do testamento, e o segurou. Eu não me importo com o dinheiro, Helena, ele declarou. Eu ligo para a sua verdade. Se você me escolher, não importa o que o sentinela faça. Eu serei seu jardineiro, seu chão e sua paz. Eu aceito o preço. Eu te escolho, Helena. O beijo que se seguiu não foi de paixão, foi um ato de desafio. Foi a quebra do contrato, a aceitação pública e emocional do amor proibido. A partir daquele momento, a fortuna estava perdida, mas a liberdade tinha sido conquistada. Helena e Pedro estavam prontos para enfrentar a perda total em nome da verdade. Capítulo 9, o ato de quebra. A decisão pela dignidade. A declaração de amor com Pedro, capítulo 8, foi o ponto de não retorno. Helena sabia que a fortuna estava irremediavelmente perdida. O sentinela já havia registrado o pico de felicidade autêntica e a violação da cláusula de isolamento emocional. No entanto, ela não permitiria que o dinheiro fosse para o projeto póstumo de inteligência artificial de Gabriel em silêncio. Se ela fosse perder a herança, ela garantiria que a verdade fosse o seu legado. Helena convocou o Dr. Voice, o advogado, para a mansão, alegando que precisava discutir os termos de uma grande doação. Ao mesmo tempo, ela vazou uma informação anônima para a mídia mais influente e progressista da cidade. A viúva Santoro faria um anúncio chocante sobre o futuro do patrimônio de Gabriel. O palco da revelação. O escritório de Gabriel estava lotado de repórteres e do conselho da Santoro Labs, ansiosos pela doação. O Dr. Voice estava no centro, com um sorriso de antecipação. Ele estava pronto para a doação, Helena estava pronta para a guerra. Helena entrou na sala com Pedro ao seu lado. Ela não estava vestida de luto, estava vestida com um traje simples e elegante, o cabelo solto, a imagem da mulher que Gabriel havia proibido. O choque na sala foi imediato, mas Helena não lhes deu tempo para reagir. Ela ignorou o microfone da imprensa e se dirigiu diretamente ao Dr. Voice. Eu não o chamei para uma doação, Dr. Voice. Eu o chamei para presenciar a quebra do contrato de vida silenciosa. Voice tentou intervir, alegando problemas legais, mas Helena o silenciou com um olhar que continha 20 anos de sofrimento contido. O discurso da libertação. Helena não quebrou o contrato com um beijo ou um grito. Ela o quebrou com a verdade e a dignidade. Durante 20 anos, eu fui a esposa perfeita de Gabriel Santoro. Mas não por amor, e sim por coação e um contrato que visava me privar da minha humanidade. Eu fui obrigada a fingir meu luto e a enterrar meus sentimentos para garantir a segurança da minha família. Gabriel não comprou uma esposa, ele comprou a minha solidão. Helena olhou para Pedro, que estava ao seu lado, firme e calmo. Este é Pedro da Silva. Ele é o homem que me fez sentir algo real pela primeira vez em 20 anos. O contrato me proíbe de amá-lo, sob pena de perder toda a fortuna. O contrato proíbe que eu seja feliz. Ela fez uma pausa, deixando o peso dos bilhões de reais pairar no ar. Hoje, eu digo à memória de Gabriel e a este conselho: o dinheiro de Gabriel não é meu,
e eu não o quero. Eu escolho a minha dignidade e a minha verdade. Ela estendeu a mão para Pedro. Eu escolho o amor. O veredito imediato do sentinela. O beijo que se seguiu entre Helena e Pedro foi o ato de quebra. O sentinela, programado para reconhecer essa violação de infidelidade emocional, reagiu imediatamente. O sistema de som ambiente do escritório começou a emitir uma voz robótica e fria, a própria voz de Gabriel, gravada por seu sistema de inteligência artificial. Violação de cláusula 4.2 detectada. Infidelidade emocional comprovada. O legado da senhora Santoro é revogado. O monitor principal acendeu com uma mensagem vermelha e final. Transferência de patrimônio iniciada. Capítulo 10. A liberdade e o preço. O eco do vazio. O ato de quebra de Helena no escritório do Dr. Voice foi o escândalo do ano. Ela perdeu oficialmente toda a fortuna para o projeto póstumo de inteligência artificial de Gabriel e para os cofres da Santoro Labs, gerenciados pelo Conselho em pânico. Helena deixou a mansão Santoro com Pedro ao seu lado. Ela não levou nada de valor material, apenas as roupas do corpo, o caderno de anotações de sua juventude e o colar discreto que Pedro havia lhe dado. A perda dos bilhões foi instantânea, mas o vazio emocional era real. Depois de 20 anos fingindo que era rica, ela se tornou realmente livre. A mídia a cercou com perguntas: por que não esperou? Por que não pegou o dinheiro primeiro? Helena, finalmente livre da vigilância, sorriu para as câmeras, sua primeira expressão genuína de felicidade em décadas. O contrato de vida silenciosa me obrigou a vender minha alma, ela respondeu. Eu recuperei minha alma. Isso não tem preço. A fortuna esquecida. O final cruel de Gabriel falhou em seu objetivo principal. Ao tentar controlar a herança, ele se esqueceu do legado da sua própria crueldade. O trauma de 20 anos de silêncio havia transformado Helena em uma pessoa extremamente astuta e discreta. Longe do controle do sentinela, ela se lembrou de uma única conta bancária suíça, estabelecida por Gabriel para transações menores, mas que não estava sob o escopo do testamento ou da Santoro Labs. Não continha bilhões, mas os 15 milhões de reais que Gabriel havia esquecido eram mais do que suficientes para dar a Helena e Pedro a liberdade financeira que a dignidade deles merecia. O gênio da inteligência artificial, obcecado com os grandes números, falhou em contabilizar a mesquinharia dos pequenos. O projeto da vida simples. Helena e Pedro usaram a pequena fortuna para construir uma vida em seus próprios termos. Eles compraram uma pequena casa com um grande jardim no campo, um lugar onde o solo era fértil e a privacidade era absoluta. O trabalho deles não era mais para dinheiro, mas para propósito. Pedro usou sua paixão para criar uma cooperativa de jardinagem orgânica, ensinando aos jovens da periferia sobre o solo e o crescimento. Helena usou sua inteligência analítica para escrever um livro, não sobre a fortuna, mas sobre o custo psicológico da vida perfeita. O livro se tornou um best-seller mundial, usando sua notoriedade para expor o tema do controle emocional. A verdadeira ironia foi que Helena, a mulher que perdeu bilhões, ganhou uma fortuna através de sua verdade, algo que Gabriel tentou proibir. O legado da liberdade. O clímax final da saga é um momento de paz no jardim. Helena e Pedro estão juntos, colhendo rosas. As mãos de Helena não estão mais gélidas pela ansiedade, mas quentes pela terra e pelo sol. O conselho da Santoro Labs implorou a Helena para que voltasse para o mundo corporativo. Ela recusou. O dinheiro que ela perdeu não valia a pena. Helena olha para Pedro, que sorri para ela com a simplicidade que ela tanto ansiava. Nós perdemos os bilhões, Pedro, Helena diz, beijando-o. Nós ganhamos a vida, Helena, ele responde. E a vida não tem preço. A história de Helena Santoro se tornou um farol, a prova de que a dignidade e a verdade são as únicas moedas que garantem a verdadeira liberdade, e que a riqueza mais valiosa é aquela que não precisa ser vigiada por um algoritmo. Fim. A história de Helena Santoro nos mostra que o verdadeiro valor da vida não está nos bilhões, mas na liberdade de ser quem você realmente é. O contrato de vida silenciosa foi a última tentativa de um homem desesperado por controle. Mas ele falhou em prever a força de uma mulher que, após 20 anos de prisão emocional, escolheu a dignidade e o amor acima de qualquer fortuna. Helena não só recuperou sua alma, ela transformou sua dor em uma voz poderosa para os que sofrem em silêncio. Qual foi o momento mais chocante dessa jornada para você? Foi a crueldade do contrato, a revelação de Gabriel em seu diário, ou a coragem de Helena ao perder tudo? Deixe seu comentário abaixo. Você acredita que a liberdade realmente não tem preço?
Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais histórias onde a verdade e a coragem sempre encontram seu caminho. Até a próxima!